E eu não falo da teoria. Eu cresci na periferia e com 13, 14 anos de idade, eu vi filho de amiga da minha mãe ser assassinado. Eu vi filho de amiga da minha mãe ser assassinado. Amiga da minha mãe ser assassinado. O que salvou a minha vida foi a igreja. O que salvou a minha vida foi a igreja. O que salvou a minha vida foi a igreja. Mas a gente sabe que quando não chega a igreja, quando não chega a ONG, quando não chega uma escola em tempo integral, nossas crianças estão expostas a isso. Infelizmente, temos uma eleição aqui em que as pessoas têm muito esqueleto no armário. E até por isso, demoraram a confrontar o Pablo Marçal. Eu expus com muita coragem e independência as inúmeras relações que ele tem no entorno dele de pessoas ligadas ao crime organizado. Pilastra da Verdade, com Antony Galvão. Muito bem, antes de refutar essa mulher, essa candidata a prefeita de São Paulo, olha que eu moro na Bahia. Tem nada a ver com eleição de São Paulo. E outra coisa, o meu canal, ele não é para falar aqui de política. Eu trago argumento aqui voltado à religião, que destrói neurônios, né? A religião é a maior destruidora de cérebros, de neurônios. Eu vou refutar uma mulher que fala de saúde mental. Eu vou refutar uma mulher que é astrofísica, que estudou nos Estados Unidos. Olha só, olha a contradição na mente de um ser humano. Ela é astrofísica, mas ela disse que quem salvou ela foi a igreja. E no debate que ela fez agora recente com os candidatos ali, são 10 candidatos para a prefeitura de São Paulo, ela frisou muito a questão de saúde mental e depois, claro, ela falou de crime organizado, que mataram um filho de uma amiga da irmã dela, da mãe dela. E depois ela disse que quem salvou ela foi a igreja. Agora eu pergunto, igreja salva a pessoa de quê mesmo, cara? Ah, salva de quê? A igreja só salva uma pessoa se de fato a pessoa tiver isso que ela falou no debate doença mental. O que ela falou no debate sobre saúde mental. Se a pessoa não tem saúde mental, talvez a pessoa chegue numa igreja e acredite que a igreja salva. Então fico pensando o quanto que o nosso país, o nosso Brasil, é tão atrofiado a respeito de crença mística. Mas eu vou falar aqui a descrição de Tabata, porque o que eu vou falar aqui é sério. Eu estou criticando ideia, não critico o ser humano, pessoa. Eu quero que a pessoa se cuide. Não estou criticando também como candidata. Não. A eleição e política de São Paulo não me diz respeito, porque eu sou baiano. Mas eu tenho muitos inscritos que são de São Paulo e sabem o que esses últimos governantes têm feito a São Paulo, né? Que agora todo mundo faz tudo a favor do povo, né? Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo, é uma jovem política brasileira filiada ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Nascida em 1993, ela ganhou destaque nacional por sua trajetória inspiradora. Vinda de uma família de baixa renda na periferia paulistana, Tabata se formou em Ciências Políticas e Astrofísica. Olha o que ela se formou. Astrofísica. Ali nos Estados Unidos. Após conquistar bolsas de estudo. Aqui está a descrição, uma pequena descrição sobre Tabata. Mas o que me chamou a fazer esse vídeo foi essa fala dela neste debate que aconteceu ontem. Vê essa fala dela, por favor. A gente está vendo aqui no debate um desequilíbrio
e também o nível de agressividade muito generalizado. E isso me traz uma questão que é muito cara para mim, que é a questão da saúde mental. Eu criei a primeira bancada da saúde mental no Congresso. Vocês sabem da minha história com o tema, porque eu vejo que pós-pandemia, crises, uma cidade que nos sufoca com o trânsito, com a violência, isso está chegando em todo mundo. Ansiedade nos jovens, depressão pós-parto com as mulheres, perdemos muitos policiais para o suicídio. A gente está perdendo nossas crianças cada vez mais cedo para questões de saúde mental. O que eu proponho, primeiro, é a gente garantir que toda a UBS tenha uma equipe de saúde mental. A cidade inteira de São Paulo hoje tem 1.300 psicólogos, para uma cidade de 12 milhões de habitantes. Essa desumanidade, essa falta de cuidado está matando a gente. E eu não falo da teoria. Eu cresci na periferia e com 13, 14 anos de idade, eu vi filho de amiga da minha mãe ser assassinado. Eu vi menino, criança, começar a fazer uso de droga. Por quê? Porque a gente tem na periferia um crime que se impõe quando não tem a presença do Estado, do poder público. O que salvou a minha vida foi a igreja. O que salvou a minha vida foi a igreja. O que salvou a minha vida foi a igreja. O que salvou a minha vida foi a igreja. Vocês viram? Olha só. Cara, eu fico impressionado, às vezes estarrecido, mas às vezes conformado com isso, porque não tem para onde correr, eu tenho que me adaptar, já estou me adaptando a isso. Como é que a religião consegue burrificar uma pessoa que estudou? Uma pessoa que tem uma facilidade de se expressar, uma pessoa que passou por faculdades, que observe que ela e o Pablo Marçal são irmãos em Cristo. Não, são irmãos em Cristo. E com certeza absoluta, ela deve ter lido aquele texto que diz quão bom e quão suave é, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que está ali no livro dos Salmos da Mentira. Observa que ela ataca o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal ataca ela. Mas são irmãos. Eles estão com o mesmo livro da mentira na mão. E ela diz que quem salvou ela foi a igreja. E como se não bastasse, esta mulher, ela tem faculdade de astrofísica. Ô Anthony, como é que pode uma pessoa que tem um conhecimento de astros, uma pessoa que sabe que isso não é pequeno, uma pessoa que sabe que nós vivemos numa zona habitável, apenas uma distância favorável de uma estrela, dentro de um período de tempo, para um planeta, por um acaso do universo, por uma coincidência universal. Ela sabe disso. Se ela estudou astrofísica, ela sabe mais do que eu. Ela sabe que, por uma coincidência universal, temos um satélite natural chamado Lua dentro de uma distância favorável por um período de tempo. E por isso toda a condição de vida aqui na Terra, no planeta. Não se tem nenhuma prova e nenhuma certeza que nenhum ser espiritual divino, de nenhuma denominação, de nenhuma igreja, de nenhuma religião, possa reger isso aqui. Não estou falando se existe ou se não existe. Eu falei que nós não temos nenhuma prova disso. Então, uma pessoa que fala de crimes organizados, que ela falou que ela quer combater isso. Uma pessoa que fala de crianças que morreram, que foram assassinadas. Uma pessoa que fala que vai tentar combater isso, mas o Deus dela não consegue combater. Mas quem salvou ela foi a igreja. A igreja que salvou ela. Agora eu pergunto, igreja salva de quê? Então ali em São Paulo são 10 candidatos. 10 candidatos à prefeitura de São Paulo. Que agora é assim. Agora eu sou santo, fulano é o diabo, é o demônio. Porque eu vou acontecer. Mentira. Quem ganhar, continua a mesma merda. Continua a mesma merda. Não faz uma coisinha a mais, somente isso, e continua o povo perecendo do mesmo jeito. Porque o povo brasileiro é trouxa, né? Na sua maioria.
com algumas exceções. É trouxa, não sabe votar. E nestas horas, há uma mistura muito grande entre religião e politicagem. E política, né? E aí é o seguinte, mas vocês observam o nível verbal desses místicos. Todos eles são místicos, que todos eles têm crenças. Em debate. É um atacando o outro. É um atacando o outro. Foi Datena que deu cadeirada no Marçal. É o Pablo Marçal também liberando geral palavras que são tidas como ataque aos seus adversários ali, a sua oposição. E é uma vergonha. Debate político é uma vergonha no Brasil. Que eles não vão ali para apresentar projetos, né? Eles não vão ali para apresentar propostas. Eles vão ali para atacar uns aos outros. É que fulano é bandido, foi preso, é que fulano roubava velhinhos, é que fulano fazia isso, é que fulano é canalha. E todos acreditam em Deus, né? Todos são irmãos, né? Todos acreditam em Deus. Porque é Deus pra lá, Deus pra cá. Todos eles ali. Então, cara, isso é podre no nosso país, infelizmente. É uma podridão que passa do sistema solar. É, cara, é uma podridão desgraçada. Então, preste atenção que eu vou falar para vocês aqui. O que eu tenho a dizer não é difamando nenhum deles. Eu estou criticando também a ideia, a questão. Eu tenho a falar uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil, eu falei que existe um amor eterno entre... É um amor, entre aspas, né, gente? Isso não é amor coisa nenhuma. Entre política e religião. Só que eu comecei a perceber de uns dias pra cá que não é só política e religião que estão casados, não. É um triângulo amoroso. Política, religião e futebol. Eu gosto muito do futebol, mas a podridão do futebol a gente vê a cada dia. É tanta máfia, é tanta coisa. E jogadores de futebol são religiosos, na sua maioria, todos religiosos. É Deus que ajuda eles o tempo todo. Deus está no controle da vida deles. Venceram na vida por conta de um Deus. E assim sucessivamente. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês aqui, para encerrar o vídeo. Essas pessoas mostram o quanto que a religião é uma podridão no Brasil. E que isso não tem nada a ver. O ser humano é físico e tem que viver e tem que ser totalmente dono de si próprio, fazendo o que é necessário, fazendo o que é bom, cuidando da saúde. E vivendo. Porque a linguagem deste povo em debate prova o quanto que este povo não vive o que acredita, o que tem fé, que este povo acredita num místico, numa mentira, e que não vale a pena para este povo tanta formação acadêmica, tantos diplomas. Para que isso? Só porque profere um português dentro do vernáculo? Então tá aí para vocês analisarem esse vídeo e observar o que eu estou dizendo. Vocês acham que foi a igreja que salvou Tabata Amaral? Salvou ela. E por que não salva os outros? Por que não salva as crianças? Por que não salva? Não salva. Ah, não, se estiver na igreja é salvo. Nada disso. As crianças que são violadas e violentadas no Brasil, na sua maioria, são filhas de crentes, de evangélicos, de católicos, do que for, dentro do lado religioso. E no momento que mais precisa não tem livramento nenhum. Então a igreja não salva bosta nenhuma a ninguém. Deixe de falar besteira, dona Tabata. E pelo menos usa de humanidade. Que no debate dela ela falou de humanidade, ela falou de saúde mental, que é o que ela precisa, saúde mental, acho que falou também de psicologia, do lado psicológico, e falou de criminalidade, ela falou de crime organizado, mas ela disse que foi a igreja que salvou ela. Salvou de quê? Se salvou ela, tudo bem, então
A mente dela é realmente dependente de uma religião. Para ser salva de quê? Que eu não sei. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.